Boa tarde a todos e a todos, aqui é o professor Alex Mengel. Essa semana, então, nós iremos tratar de como surgem os fatos científicos, de como surgem as descobertas, né? Nós vamos tratar isso, então, não como existindo fatos, mas como os fatos sendo construídos, como descobertas sendo construídas. Nós vamos fazer isso a partir do livro Vida de Laboratório, do Latour. Então, depois eu vou deixar a orientação para vocês sobre a leitura dessa semana, que se baseia essa apresentação. Vamos iniciar, então, a nossa reflexão com algumas afirmações e com algumas questões. Depois nós retomaremos elas no final da apresentação, mas já digo aqui de antemão que não necessariamente, né, e não deve ser assim, nós vamos ter conclusões a respeito dessas afirmações e questões, mas eu acho que elas podem servir como pontos de reflexão para os nossos estudos atuais ou futuros sobre metodologia da ciência, sobre metodologia das ciências sociais, né? Primeiro das afirmações, então, é que não há descoberta, há construção, né? Se há construção, o mais importante é o método e a teoria. Como torna-se uma descoberta, como torna-se um fato científico? Como algo torna-se um fato científico ou uma descoberta? Como organiza-se o campo e como o campo se reconforma nas disputas? Desculpem o erro aqui pelo disputas, né? E aqui, como vocês sabem, o campo e capital, campo de disputas, esses conceitos a gente está tirando da reflexão da nossa aula passada a partir do autor Pierre Bourdieu, e principalmente a partir do texto onde ele trata ciência como campo. Só é reconhecido no campo quem usa determinado método, ou são só determinados capitais e determinadas formas de disputas que são reconhecidas em determinado campo, né? Qual a ligação de ciência básica com ciência aplicada? Primeiramente, vamos retomar aqui a questão de qual a razão de ser as ciências sociais a estudar a ciência, ou por que as ciências sociais têm maiores possibilidades e capacidades para estudar a ciência. Nós podemos começar a nossa reflexão nos lembrando de o que nós estudamos a partir de Max Weber, né? Onde ele trata a ciência como uma atividade social como outras, né? Ou seja, as regras e normas existentes em determinada sociedade, as regras e normas existentes em determinada instituição, as disputas existentes em determinada instituição, as disputas existentes em determinada sociedade influenciam diretamente o andamento da ciência. Não vou me estender e vocês podem retomar lá o que nós refletimos a respeito. Nós podemos nos lembrar também de Thomas Kuhn, né, que era um físico que ia estudar a história da física, ia lecionar a história da física quando entrou na universidade, e a partir do estudo da história da ciência ele percebe que ele não conseguia compreender realmente como se configurava a ciência, como explicava o trajeto das ciências, né? Como que aquela história linear, né, dos fatos, simplesmente da descrição das descobertas, não dava conta de explicar qual que era a lógica de funcionamento, digamos assim, da ciência. E então ele vai buscar
na sociologia instrumentos teóricos para isso, né? E a partir daí então que ele consegue perceber que há momentos de crise nas ciências, onde se possibilitam disputas entre diversas perspectivas, há momentos em que não se permite essas disputas, em momentos da ciência normal ou paradigmática, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer, que vocês podem retomar lá também, as questões que ele levanta e que ele consegue responder a partir do método e dos métodos e da teoria da sociologia. Por outro lado, nós podemos nos lembrar também da nossa reflexão da semana passada, de Pierre Bourdieu, onde ele também, assim como Weber, vai tratar de uma maneira bastante que vai dar bastante relevância para as disputas e para as estruturas existentes, né? Para as regras existentes, vai tratar a própria ciência como um campo onde há regras que por sendo essas regras aquilo que orienta a vida e orienta as disputas entre aqueles que participam daquelas disputas, né? Também não vou me alongar aqui, vocês podem retomar lá. Mas a partir desses autores a gente pode compreender também a defesa que o Latour faz sobre as ciências sociais, aquela que tem a sociologia, a antropologia, a capacidade para ser as ciências sociais, aquelas que têm a capacidade para compreender o funcionamento das demais ciências, né? Ele diz caso contrário, seria só se fosse necessário um físico para compreender a física, seria só necessário um físico seria só necessário ficar repetindo o que faz um físico e os resultados seriam os mesmos. Em resumo, acho que o que ele está defendendo é que existem métodos e existem teorias específicas que ajudam nessa compreensão, né? Ou que possibilitam tal compreensão, como tendo a ciência um papel nas disputas existentes na sociedade, e aí ele está tratando da sociedade ocidental, né? Contrariamente a essa perspectiva, ou aparentemente contrariamente, ele diz assim, olha, o que eu uso, na verdade, como método é a etnometodologia, né? E por causa que é difícil ou impossível compreender a ciência ou qualquer outra atividade social a partir das mesmas categorias utilizadas sempre como classes, hábitos, estruturas. É necessário compreender como os próprios atores se observam, se compreendem, vamos usar compreender de novo, se observam, se compreendem, e a partir dessa reflexão, então, é que nós vamos entender a ciência, né? Então ele vai definir a etnometodologia como é o nome desse movimento de reação contra o abuso em sociologia da metalinguagem que recobre o que os atores sociais dizem e fazem na prática. Em lugar de imputar aos atores sociais a cada vez interesses, cálculos, classes, hábitos, estruturas, supondo marionetes da sociedade, a etnometodologia quer esvaziar a sociologia de toda a sua metalinguagem
e quer tomar o ator, a sua prática, como único sociólogo competente. Também são questionamentos que eu vou fazer aqui, que eu faço aqui, mas que não são considerações definitivas, mas eu gostaria que vocês também se questionassem a respeito, né? Se esse método não acaba naturalizando a visão dos atores que ele está estudando, né? Ou vamos fazer uma reflexão um pouco anterior, né? A ciência como método, né? ela não diz que a sua reflexão é definitiva, né? Mas ela quer, a partir do método, se distanciar das perspectivas dos atores que ela não domina, e ela quer dizer assim, olha, nós tiramos todas as nossas conclusões a partir desse método, desses instrumentos e dessa teoria. Estando tudo isso correto, as nossas conclusões estão corretas. Então, é possível analisar determinados resultados a partir da utilização e da validade de determinado método. Mas ela não diz que essa conclusão é definitiva. Mas se eu, por outro lado, eu digo assim, eu estou analisando a partir das percepções e categorias daquele ator que é direcionado a minha análise, se eu analiso a partir delas, eu não estou pressupondo que a minha conclusão vai ser verdadeira porque eu analisei a partir daquelas perspectivas, ou seja, que essa análise ela é mais válida por causa que considera a perspectiva dos atores. Será que essa perspectiva ela não se torna um pouco, não tem a pretensão de ser definitiva? E por outro lado, como é possível um controle da validade do método, né? Eu até me questionei se não há pretensão de uma neutralidade na análise, né? Você diz assim, não, eu não uso categorias que são utilizadas pelas ciências sociais, mas eu tento me aproximar dos significados que os próprios atores dão. Então, será que não há um problema nessa perspectiva, né? Mas, como eu disse, esse é um questionamento que eu deixo para vocês refletirem, né? E esse próprio livro, eu acho que ele é muito importante também, senão não estaria dando ele, né? Eu acho que ele ajuda bastante a gente a compreender a ciência, mas só estou fazendo essa reflexão para vocês olharem também para esse método de maneira crítica, para quando vocês forem ler o texto, né? Então, o questionamento que o autor faz, né, é se há descoberta. Né? E como a gente já estava tratando, ele diz assim, olha, se a descoberta significa um conhecimento definitivo, né, ou que tem a pretensão de existir ao longo do tempo. Né? Bom, mas e aí essa pretensão é porque a gente utilizou o método correto, que o resultado é correto, então a gente descobriu algo que estava na natureza e a partir dessa descoberta nós podemos tomar as nossas decisões, né? Mas aí ele se questiona, né? Se a ciência
faz parte da sociedade, né? E nós, como componentes da sociedade, como pesquisadores e como componentes da sociedade, ou seja, estamos submersos numa série de regras, normas, temos interesses, né? Ele se questiona, então, bom, se a gente está imerso nessa sociedade, a sociedade não é objetiva, como pode ser um resultado objetivo, né? Como pode ser, então, algo que não é uma construção social, mas sim uma descoberta de algo que existia ali, né? O questionamento que ele está fazendo é que, entre aspas, essa descoberta é só um produto da nossa sociedade. Se fosse outra sociedade, utilizando outro método, utilizando outra perspectiva teórica e tendo outro objetivo por trás, o resultado seria diferente. Então, a questão dele, né, ele dizendo assim, olha, se a gente considerar que não há descoberta, então como que é construído um fato para nós pensarmos que, ou tratarmos ao longo do tempo que foi uma descoberta? Como é construído um fato científico, né? Esse que é o questionamento. E aí, o questionamento sobre a objetividade, nós podemos lembrar desses três autores novamente que nós estávamos tratando, mas eu acho que vocês já estão com a questão da objetividade a partir desses autores na cabeça. Então não vamos tratar mais a respeito disso. E ele também faz uma questão importante, né? Antes de estudar o laboratório, né? Ou estudando o laboratório. Naquele ano, 1975, esses valores então são bem diferentes de agora, né? Significam muito mais dinheiro do que olharmos agora, né? Mas a pergunta que ele faz: por que $1,5 milhão são gastos por ano para permitir que 25 pessoas escrevam cerca de 40 artigos? A primeira questão que nós temos que pensar aqui, né, é sobre a questão do financiamento de pesquisa já colocado pelo Weber, né? Qual a importância do financiamento de pesquisa? Qual a importância da separação entre o trabalhador, ou seja, o pesquisador, e suas ferramentas, ou seja, o laboratório, para a definição do objeto de pesquisa e para a definição do que vai ser publicado ou como vai ser direcionada a pesquisa. Então, a primeira questão que nós devemos pensar é quais são os objetivos dos financiadores da pesquisa, né? Qual a razão de você fazer uma pesquisa, no caso, uma pesquisa do ramo farmacêutico, né? A segunda questão é qual é a ligação de ciência básica com a ciência aplicada, né? E aí nós podemos nos lembrar da nossa reflexão da última semana também, onde o Bourdieu fala que, bom, a partir de determinado momento é difícil a gente diferenciar o que é ciência básica, o que é ciência aplicada, porque o andamento da própria ciência aplicada acaba modificando a ciência básica, né? E então não é nem tão ciência aplicada, e a ciência básica também é feita com o objetivo de se gerar
resultados econômicos ou em outro sentido. Então, também tem uma orientação para a pesquisa aplicada, né? Então, é difícil se pensar num conhecimento só constituído com o objetivo de gerar conhecimento, ou aqui nessa terminologia, de gerar descoberta, né? Esses fatos, a geração de fatos, vai ter uma influência sobre a vida material, né? Sobre as relações sociais existentes. Um outro elemento importante para pensarmos é o que é o laboratório, né? Se nós pensarmos, né, bom, a gente pode tratar o laboratório como um lugar, né, mas também a gente pode pensar o laboratório é constituído com um objetivo, né? Qual o objetivo que tem um laboratório? Pense em diversos laboratórios. A partir daquele objetivo, então, diz assim, como que eu chego no meu objetivo? Eu tenho um determinado método, determinadas ferramentas. Se o objetivo é eu criar um medicamento, a minha ferramenta é um laboratório. E ali tem uma série de outras ferramentas no interior dele para chegar naquele objetivo, né? Também é um espaço de disputa entre diversas pessoas, né? Vocês podem olhar no caso desse laboratório a descrição que ele faz do laboratório, quais as pessoas que ocupavam os diferentes trabalhos nos laboratórios, quais eram as relações das pessoas naquele laboratório, né? Mas também a gente pode ver da perspectiva anterior como um instrumento para geração de determinado resultado. Então, a organização do laboratório ela se dá a partir do meu objetivo final. O meu objetivo final, vamos só retornar um pouquinho aqui. Meu objetivo final, qual que é o trabalho final desse laboratório, né? Eles produzem artigos, né? Esses artigos, então, são o produto final do laboratório, mas se são o produto final, qual é o papel que eles têm? Eles têm o papel de ser considerados fatos científicos, ou seja, ser considerado, aquele conhecimento ser considerado inquestionável, ser considerado só verdade. Então, qual é a organização que eu devo ter nesse laboratório para eu atingir esse objetivo? E ele percebe que o lugar central do laboratório era um lugar onde se tinha a relação entre os artigos produzidos nos outros lugares e os resultados de pesquisas provindos da seção de registro. Então, é ali que se produziria o produto final do laboratório, os artigos. E aqueles artigos fariam parte de uma discussão em nível, não sei se essa perspectiva é a melhor, mas nível nacional e internacional, sobre qual seria a perspectiva correta de determinado da área do conhecimento, né? E aí só um adendo, né? Se esse laboratório conseguiu chegar a hegemonizar o conhecimento sobre determinado assunto, né? Conseguiu, por exemplo, produzir uma enzima,
como isso é apropriado pelos seus financiadores, né? Será que vai sair uma patente daqui? Essa patente vai conseguir ser valer bastante por causa que é considerado, essa substância é considerada a mais importante no controle de determinada doença, né? Só um questionamento, né? Então, o objetivo final desse laboratório é produzir artigos para disputar a direção da geração de conhecimento de determinada área, né? Digo disputar porque vocês vão ver que outros laboratórios, né, na República Tcheca, na Inglaterra, no Japão, conseguiram chegar a resultados para determinado objetivo tão ou mais promissores ou tão ou mais que atingem melhor objetivo do que este, mas aqui esse laboratório fez parte de um processo de desqualificação dos demais, né? E inclusive que chegaram antes do que eles no objetivo final, né? Então, essa disputa de conhecimento da sociedade é fundamental, né? Esse laboratório é fundamental para isso, ou a construção da ciência é fundamental para isso, né? Uma outra seção é o de registros, né, que ele classifica como músculos seccionados, feixes luminosos e até mesmo pedaços de papel absorvente acionam aparelhos de registro que produzem as descrições, pontos de partida, de escrita dos pesquisadores. Os pesquisadores da mesa, eles simplesmente têm acesso aos gráficos produzidos pelo trabalho gerado nessa seção de registro. E um elemento fundamental para o registro são os inscritores. Os inscritores aqui vocês vão ver que eles são aqueles aparelhos, né, que transformam uma substância material em uma figura ou um diagrama utilizável por aqueles que pertencem ao espaço do escritório. Os escritores aqui são aqueles que, por exemplo, o espectrômetro de massa, né, que aqueles pesquisadores não necessariamente eles sabem como funcionam, é alguém no laboratório que sabe como funciona, mas os demais não sabem, mas eles acreditam que eles aprendem como calibrar e acreditam no resultado gerado por ele, e a partir desse resultado eles vão analisar e vão criar gráficos para convencer os demais pesquisadores, os demais laboratórios na validade dos seus dados. Mas não os escritores são aqueles aparelhos que não necessariamente os pesquisadores sabem como funciona. É baseada na ciência das outras áreas, né? São os biólogos que estão estudando, eles não sabem como funciona um aparelho que é gerado pela física. Mas esse espectrômetro, que já foi construído há 30 anos, né, foi considerado gerador de resultados válidos pela outra área de ciência, ao ponto de agora não ser mais questionado os seus resultados. Então, ele pode passar a ser utilizado nas outras áreas. Então, vejam como o laboratório, os instrumentos utilizados no laboratório, eles são um produto de determinada sociedade, são um produto de determinado tempo. Com o passar do tempo, pode-se criar outro laboratório com instrumentos mais avançados que vão tornar esses resultados obsoletos ou até equivocados, né? Mas então, vocês vão ver que não tem só a seção de registro e a mesa, tem outras pessoas trabalhando no laboratório, vejam lá a descrição que ele faz, mas um elemento fundamental para gerar esses resultados
é a existência desses escritores que vão gerar dados para produzir os artigos. A noção de escritor tem uma consequência essencial. Ela estabelece uma relação direta com a substância original. As discussões sobre a propriedade da substância têm como foco o esquema ou a curva. A atividade que separa essas duas etapas e os processos, por vezes longos e caros, que elas desencadearam, ficam ocultas quando se discute o significado dos dados obtidos. Então, o que a gente percebe aqui, né, é que o conhecimento é completamente dependente da ferramenta existente e da sociedade existente, do tempo, do que a gente já estava pensando antes, né? Se a ferramenta fosse outra, o dado seria outro, o resultado seria outro. Consequentemente, o fato seria outro. E aqui a gente pode fazer uma reflexão sobre a nossa ação nas ciências sociais também. Se não é o nosso resultado, sobre a importância do método, dos instrumentos, né, do estudo do método, da metodologia e da teoria que dá embasamento para essa metodologia e esses instrumentos, qual a importância dela para o resultado, né? Como a gente sabe, a ciência, o conhecimento científico é completamente dependente do método. Então, se é completamente dependente do método, se nós modificarmos o método ou se nós utilizarmos um método sem rigor ou se nós não nos preocuparmos com o método, consequentemente, o nosso resultado vai ser vai ser desqualificado. Ou então, o nosso resultado, sendo qualificado, nós utilizando de maneira diferente, respeitando, fazendo uma reflexão sobre o método utilizado, mesmo assim, nós temos que ter a noção de que esse resultado ele vai ser limitado ao longo do tempo, porque criando-se novos instrumentos, as possibilidades de análise são outras, né? Então a gente pode ver, fazer uma analogia com ao laboratório, com nas nossas próprias pesquisas das ciências sociais, os métodos utilizados, as ferramentas utilizadas definem completamente o resultado chegado, né? Então, o resultado é uma construção social. Assim, é uma construção, claro, uma construção social porque é uma construção da ciência, né? E os fatos, né, os conceitos, eles são construídos a partir das ferramentas e da sociedade existente, não é mesmo? Então, se a ferramenta muda, o resultado muda, né? A forma pela qual os escritores são utilizados no laboratório distingue-se por um traço essencial. Uma vez que se dispõe do produto final, a inscrição rapidamente é esquecido o conjunto das etapas intermediárias que tornaram possível sua produção. A atenção concentra-se sobre os esquemas ou figuras enquanto são esquecidos os procedimentos materiais que lhe deram nascimento, ou melhor, há um acordo para relegá-los ao domínio da pura técnica. Desse modo, acaba-se, em primeiro lugar, por considerar as inscrições como indicadores diretos da substância que constitui o objeto de estudo. Então, faz parte da construção do fato o consenso sobre o método e os instrumentos utilizados. Um consenso de tal tamanho que a gente já nem considera mais passível de questionamento a utilização daquele método. Se foi utilizado aquele método, está correto, né? Um exemplo, novamente, que ele está utilizando aqui
é o espectrômetro de massa, né? Porque inicialmente você faz um enunciado dizendo assim, olha, a partir da utilização do espectrômetro de massa, no início você faz um enunciado assim, ó, estando certo, estando os resultados obtidos pelo espectrômetro de massa correto, os dados são esses. Os dados obtidos são esses. Depois de um tempo que você já é mais aceito o espectrômetro de massa, você só diz assim, olha, utilizando o espectrômetro de massa, os dados aceitos são esses. Depois de um tempo você só diz assim, ó, utilizando-se tais métodos, o resultado foi esse. E depois, quando já é completamente aceito, você só diz assim, os resultados foram esses. E você nem considera um processo anterior, porque aquele processo é tomado como um fato científico, né? Eu não vou falar sobre os enunciados, mas vocês vão ver como se constrói um enunciado lá, né? Basicamente, é esse processo de tornar primeiro uma perspectiva em hipótese, depois daquela hipótese ter alguns resultados e passar a considerar verdadeira, até todo mundo considerar verdadeiro aquilo se tornar um fato. Mas o que ele está nos dizendo aqui é para nós não esquecermos que se a ferramenta muda, se a técnica muda, né, o resultado muda completamente. Nós passamos a conseguir observar resultados que essa técnica e essa tecnologia não dava conta de nos mostrar. O laboratório, ele simplesmente, o laboratório, ele tem um objetivo, né? E ele se apropria das várias ciências para conseguir chegar no objetivo que ele tem. Então você articula conhecimentos, nesse caso, né, da física, você articula conhecimentos da química, você articula conhecimentos da biologia para se chegar num resultado da ciência que você está fazendo, da neurociência, né? Então, ele toma emprestado um saber bem instituído, ou seja, ele é baseado, esse laboratório, ele é baseado em fatos científicos não questionados. Esses fatos, eles são tão aceitos que não são mais analisados, você simplesmente gera tecnologias, por exemplo, um espectrômetro de massa, e ela fica materializada, e ele fica materializado naquele laboratório, né? Ou outras técnicas e outros instrumentos, né? Você articula esses vários conhecimentos e coloca sobre um objetivo, né? Ou seja, novamente, o laboratório ele é só resultado de determinado período histórico e determinada sociedade. Se determinada sociedade tem condições de colocar um volume de recursos tal em determinado laboratório, vai poder colocar determinados instrumentos. Além disso, se essa sociedade, obviamente, ela tem capacidade de produzir esses instrumentos, né? Ela vai conseguir colocar ali. Então, por isso é produto de determinada sociedade. Mas é produto também de fatos científicos de outras ciências, né? Então, as ciências como um todo, elas avançam de maneira conjunta. Por exemplo, vejam só, para as ciências sociais, como a criação do computador, primeiro como uma máquina de decifrar códigos, depois como computador, da maneira que nós conhecemos hoje, na década de 60, né, mas obviamente uma estrutura gigantesca e tudo mais. Como computador é fundamental para as ciências sociais, para nós podermos analisar dados, né? A gente pode analisar volumes de dados que antes eram impossível. Então, a análise de dados, ela modificou todas as áreas de conhecimento.
A partir do momento que a sociedade avança no sentido de ter instrumentos para analisar um grande volume de dados, todas as áreas elas são modificadas. Então, a ciência ela anda em conjunto. O avanço de determinada área do conhecimento possibilita o avanço das demais áreas de conhecimento, né? E o laboratório, ele é um laboratório avançado, né? Em determinada sociedade, ele consegue articular os conhecimentos disponíveis em todas as áreas da ciência, né? Porque tendo recursos para articular esses conhecimentos, você coloca todos esses conhecimentos sob o objetivo daquele laboratório. E obviamente, e aí nós podemos fazer aí um questionamento sobre um laboratório específico ou sobre quais laboratórios são considerados produzindo bons resultados ou não, né? A gente pode pensar a partir do Bourdieu, né? E pensar, será que desconsiderar um laboratório não faz parte da estrutura do campo? Ou seja, será que o laboratório X desconsiderar nas suas pesquisas, considerar o laboratório Y, né, de outro país, considerar que o laboratório Y de outro país, porque utiliza outros métodos, considerar que aqueles resultados são inseguros, não faz parte da própria disputa do campo? Veja um caso da Tchecoslováquia, né? E do Japão. Será que você desconsiderar aqueles resultados ou considerar imprecisos ou ruins aqueles resultados não faz parte das disputas dos cientistas que estão no laboratório dos Estados Unidos? Né? Então, quem pode desconsiderar quem? Né? Quais são os laboratórios que têm condições de desconsiderar o trabalho produzido pelos outros? Né? Ou se é considerado naquele campo que só o método X tem capacidade para produzir bons resultados, mesmo a realidade não mostrando isso, né? O que acontece com aqueles que não têm condições de ter o método X, né? Então, desconsiderar outros métodos, será que não faz parte da estratégia de disputa no campo, onde fazem parte essas pesquisas? Né? Pode refletir um pouco a partir do Bourdieu, a partir dos nossos estudos da última semana. Quem que pode definir qual é o laboratório aceito? Quem que pode definir? Na realidade, o laboratório distingue-se pela configuração particular dos aparelhos que chamamos de escritores. O que os torna tão importantes é o fato de que nenhum dos fenômenos aos quais eles se referem poderia existir sem eles. Na verdade, os fenômenos dependem do material, eles são totalmente constituídos pelos instrumentos utilizados no laboratório. Construiu-se com a ajuda de escritores na realidade artificial, da qual os atores falam como se fosse uma entidade objetiva. Essa realidade, que Bachelard chama de fenômeno técnico, toma a aparência do fenômeno no próprio processo de sua construção pelas técnicas materiais. Ou seja, quem utiliza outras técnicas, né, que chega a resultados diferentes, podem ser desconstituídos como sendo resultados imprecisos ou inconclusivos ou outro adjetivo que se pode tomar, né? Qual que é o laboratório aceito, né? Quem pode definir, né? Qual vai ser o laboratório aceito? Ou quais são os resultados que são aceitáveis ou não? Quais são os resultados corretos ou não? Porque se o método e os instrumentos são fundamentais para o atingimento do resultado, o que define qual e são resultados completamente abstratos, porque não é nada perceptível aos sentidos humanos, qual são os resultados tomados como verdadeiros, né?
função da descrição literária é conseguir persuadir os leitores, mas estes só ficam plenamente convencidos quando todas as fontes de persuasão parecem ter desaparecido. Por exemplo, quando eu não preciso mais falar que os resultados foram obtidos a partir de determinada técnica, quando eu não preciso falar que eu usei espectrômetro de massa, quando eu não preciso falar quais são os parâmetros que eu utilizei. O indício de que a gente está completamente convencido de determinada técnica é quando ela não precisa mais nem ser descrita, como ela já é considerada verdadeira. Aí sim é considerado determinado resultado como sendo um fato científico, né? Como sendo uma descoberta. Mas como que você define qual laboratório produz esses resultados? Como você define qual laboratório que não produz resultados adequados? Como você consegue perceber ou como algum laboratório é descartado, né? Daí ele vai utilizar o conceito de redes, né, para auxiliar nessa compreensão. A factividade de um objeto é relativa apenas para uma rede ou para redes particulares. Então você passa a perceber que em determinado período só determinados laboratórios que consideram verdadeiro. Então significa que aquilo que se defende por um laboratório não é considerado um fato científico. Ou o contrário, que aqueles resultados são tomados como verdadeiros por laboratórios de outras regiões, são tomados como verdadeiros por outras áreas do conhecimento. Aí então, esse é um resultado que pode ser considerado como sendo um fato científico, né? Então ele pensa assim, como que eu vou conseguir compreender se o que está se tornando um fato ou não? Como que eu consigo, como que nós podemos olhar para isso? Ele diz assim, olha, a gente tem que observar que a ciência não é um território. As relações de ciência se dão em rede, né? E essas redes, então, uma das características é que elas são específicas no espaço e no tempo, né? E daí ele vai analisar, por exemplo, a amplitude das redes, né? O número de artigos publicados utilizando determinados resultados, os modelos de citações, dizendo assim, olha, as citações que dizem assim, olha, o resultado X é verdadeiro. Citações dizem assim, olha, se o resultado X for verdadeiro, então o nosso resultado é verdadeiro. Citações dizendo assim, ou citações mais fortes dizendo assim, conforme os resultados X utilizando os resultados X, fizemos nossas pesquisas, são mais fortes, né? Então vocês devem ver lá os modelos enunciados, né? Do enunciado 1 até o enunciado 5 ou 6, né? E a especialidade dos autores. Bom, um resultado é só utilizado por aquela área, um resultado não é utilizado só por aquela área, é utilizado por várias áreas, então é um indicador de que aquele resultado é considerado como um fato adquirido, né? Mas tem um outro elemento que essa noção de redes é mais difícil a gente captar por essa noção de redes, que é o que torna determinado, o que faz com que determinados resultados são considerados verdadeiros, né? Se tem um laboratório na República Tcheca que tem resultados positivos, um laboratório nos Estados Unidos tem resultados positivos, um laboratório no Japão tem resultados positivos, por que resultados do laboratório dos Estados Unidos, por exemplo,
são considerados verdadeiro em detrimento dos demais, né? E aí a gente poderia, para pensar sobre isso, pensar em quais, no volume de capital, né? Pensar no Bourdieu, né? No volume de capital existente em cada laboratório, né? Quais são os capitais utilizados no campo também, né? Quais são os capitais que são considerados legítimos na disputa da ciência. Existem outros capitais que têm relação com os capitais, por exemplo, de construção do conhecimento, por exemplo, o capital econômico, né? Existem quem que domina as revistas científicas são pessoas de determinado laboratório, né? Quem que financia as pesquisas, as revistas científicas onde há as publicações, entende? Eu acho que o conceito de capital simbólico, né, ajuda a gente a compreender essas redes as quais o Latour fala, né? E ajuda a gente a compreender como que se dá a ampliação da utilização de resultados de um lugar ou de outro lugar. Né? Os neuroendocrinólogos, em seu conjunto, reconheceram a validade do programa financiado por organismos de pesquisa norte-americanos. A nova estratégia provocou, contudo, a eliminação dos trabalhos das equipes concorrentes do Japão, da Tchecoslováquia e da Inglaterra. Como vocês podem fazer a leitura, vocês vão se questionar: os demais métodos eram inválidos? O que faz legitimar-se o método proposto no laboratório X? O que pode nos ajudar nessa explicação? Por último, né? Não se trata simplesmente do fato de que as curvas indicam a presença de uma substância, mas sim de que as curvas que manifestam as substâncias apresentam diferenças perceptíveis. Por esse motivo, abstivemos-nos de usar expressões como a substância foi descoberta por meio de um bioteste, ou verificou-se que o objeto resultava na identificação de diferenças entre dois picos. Empregar tais expressões seria vincular a falsa impressão de que certos objetos estão presentes a priori, apenas esperando que algum sábio queira revelar sua existência. Não atribuímos absolutamente aos cientistas a intenção de utilizar estratégias como o desvelamento de verdades dadas e até então dissimuladas. Na realidade, os objetos são constituídos pelo talento criativo dos homens de ciência. Fica extremamente difícil formular descrições de atividades científicas que não geram a falsa impressão de que a ciência trata da descoberta, mais do que a criatividade de construção. Os objetos, né, aqui que ele trata, são constituídos pelo talento criativo dos homens de ciência. Mas eu acho que não só pelo talento criativo dos homens de ciência, a gente olhando a partir de uma periferia, né, que produz menos ciência e menos ciência considerada por outros centros como relevante na construção de registros de patentes e tal. Não é só o talento criativo dos homens de ciência, mas as condições objetivas que existem para se constituir laboratórios, ou se a gente faz laboratórios diferentes, a consideração que determinado método utilizado é verdadeiro, os resultados obtidos por ele são confiáveis ou não são confiáveis, né? Então a criatividade da construção, essa mais do que da criatividade, né, dos homens e da construção, essa construção, né, eu acho que ela deve considerar
as condições materiais existentes, né? O fato é uma construção, mas só é possível fazer construção se você tem condições, uma construção que está na ponta da ciência, né? Se você tem uma sociedade com condições de pagar por aquela ciência, se você tem uma divisão social do trabalho tal naquela sociedade que consiga produzir instrumentos das mais diversas áreas, capazes de montar um laboratório com o objetivo de obter determinados resultados, né? Tudo isso é colocado, é esquecido na hora de se descrever a descoberta, né? Se fala descoberta como se fosse algo simplesmente que estava pronto, né? Mas não, deve haver uma construção social gigantesca para se construir determinado fato científico, né? Esse é um elemento fundamental. E aí nós temos que nos questionar sobre a nossa própria área de conhecimento, né? Sobre a importância, novamente, né, nessa disciplina nós temos que sempre nos questionar qual a importância e qual a importância que nós temos que dar para o método, e antes disso para a teoria, a partir da teoria se constrói o método, né, para a construção do conhecimento nas ciências sociais, né. As ciências sociais, como as demais, o método e os instrumentos utilizados e a teoria é fundamental para obter os resultados. Modificando-se essa teoria, os resultados são completamente diferentes, né? Então, não esqueçam disso, reflitam bastante sobre isso. E retomando aquelas questões. Não há descoberta, há construção, né? Eu espero que fique mais evidente para vocês essa afirmação, mas se não ficou evidente, procurem pensar, uma afirmação bastante assertiva, dura, né? Procurem pensar a respeito dela, né? Se há construção, o mais importante é o método e a teoria, né? Retomando aquela questão, né, para nós fazer reflexão. Como torna-se uma descoberta fato? Como organiza-se o campo e como o campo se reconforma nas disputas, né? Quais são os laboratórios importantes, né? Quais são os laboratórios desconsiderados? Quais são os capitais considerados legítimos nas disputas? Como que a relação do capital simbólico utilizado pela ciência com outras formas de capitais simbólico de outras áreas ou de capital econômico? Só é reconhecido no campo quem usa determinado método. Por que outros métodos que têm resultados significativos não são reconhecidos, né? Qual a ligação da ciência básica com a ciência aplicada? Bem, pessoal, espero que tenha me feito entender, espero que essa videoaula tenha ajudado vocês, né? Eu vou pedir para que vocês leiam o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro Vida de Laboratório, mas eu vou colocar as indicações no Moodle, né? Uma boa semana de trabalho e de estudo para todos. E se cuidem nessa pandemia, né?